Glória a Jesus. Permaneçamos em santa comunhão e Deus nos mandará a sua palavra. Deus seja louvado. Andar e ter um pouquinho de paciência. O Senhor me trouxe um assunto aqui. Sei que está num dos evangelhos, quer dizer, no evangelho do Senhor Jesus, mais uma das partes. Vou olhar em Lucas. Não demorou não. 9 de Lucas, verso 37. Se encontra também em Mateus, mas vamos ler essa parte aqui. Iremos ler juntos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Lucas 9, verso 37. Cura de um jovem lunático. E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhe saiu ao encontro uma grande multidão. Eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma, e de repente clama, e o despedaça até escumar, e só o larga depois de ter o quebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Trazei-me cá o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio o derrubou e o convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus, e maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue na mão dos homens. Mas eles não entendiam esta palavra que lhes era encoberta, para que não a compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca desta palavra. Só até aqui, irmãos. Glória a Deus, bendito seja Deus. Irmãos, é uma parte tanto conhecida, mas que Deus já vem desde da comunhão que Deus trouxe de falar dos milagres. O Senhor vem trazendo aqui essa parte, e ela foi confirmada também nos testemunhos. A obra é de Deus, não temos nada, não somos nada e não podemos nada, mas nós servimos ao Deus que tudo pode, tudo sabe, tudo conhece, tudo enxerga, e Ele, sondando os nossos corações, as nossas mentes, Ele vê a necessidade de cada um que entrou aqui nessa noite. Aqui foi um acontecimento, irmãos, que numa outra parte diz bem claro que eles não poderiam expulsar esse espírito porque ele tinha uma casta, e casta é posição. Por isso que fala casta de demônios, por isso existe nos espíritos malignos uma organização. Muitos pensam, irmãos, porque eles fazem bagunça na vida das pessoas, que eles destroem, eles trabalham desorganizadamente, mas não. Os espíritos malignos, eles trabalham numa organização que existe até hierarquia, existe principados, potestades, castas, são tudo posições de demônios que desde que o adversário foi lançado de lá de cima, ele passou a sua cauda e trouxe a terça parte das estrelas, que eram os anjos, e que muitos deles hoje são demônios. E o adversário, como queria dar a esses anjos posições nos céus, onde não foi mais achado o seu lugar,
Lá em cima, ele arrastando, ele também fez essa organização. O Senhor Jesus chamou ele de príncipe deste mundo, e também existe nessa palavra que Deus traz aqui hoje, a igreja fica debaixo do sangue do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus foi o único que teve poder para expulsar demônios e vencer o adversário. Mandari deve lembrar que teve uma parte que o adversário veio e queria pegar o corpo de Moisés, e o Senhor enviou o arcanjo, e ele não expulsou o inimigo, ele disse que o Senhor te repreenda. Teve uma outra parte também na visão de Zacarias, onde estava o sumo sacerdote Josué com as vestes manchadas, sujas. Chegou ali, o inimigo contendia, melhor, acusava Josué, mas o anjo do Senhor veio ali, e o anjo do Senhor, que diz ali, irmão, era o anjo que representa o Senhor. Muitos pensam até que às vezes fala na palavra de Deus e interpreta o representante como o próprio Senhor. Não, o anjo do Senhor. Prova disso que ele falava também no Apocalipse como fosse o próprio Senhor. Eu sou o Alfa, o Ômega. Mas na hora que João foi prostrar, ele falou: não, adora a Deus. Eu sou conservo teu, não posso ser adorado. Então há uma interpretação às vezes até errônea quando fala o anjo do Senhor, que é o representante do Senhor, em nome do Senhor, acha que é o próprio Senhor, e não é, é o representante, o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor não expulsou ele, quando ele condenava também o sumo sacerdote Josué pelas suas vestes estarem manchadas. Mas o anjo do Senhor, não expulsando, mas diz: o Senhor te repreenda, ó Satanás, porque ele é um tição tirado do fogo. Então, irmãos, mas veio o Senhor Jesus, que ele venceu tudo, e quando ele passou pela terra, Mandari pode ver, Moisés não expulsou demônio, Elias não expulsou demônio, Elias ressuscitou morto, Eliseu também, mas ninguém expulsou demônio. Mas veio o Senhor Jesus, que tinha poder para expulsar os demônios, porque ele venceu o próprio maligno. Glória ao nome santo do Senhor. E todos nós, irmãos, que estamos aqui nesta graça maravilhosa, o Senhor derrama os seus dons. E esses discípulos aqui, eles achavam que poderiam curar esse moço, mandar embora esse espírito maligno. Bendito é o Senhor. Por quê? Eles tinham feito parte de missões que o Senhor tinha dado poder para eles, e uma das alegrias que eles vieram felizes, eles exultavam e alegravam e diziam assim: Senhor, até os demônios nos sujeitaram. Por que eles diziam isso? Ninguém ainda tinha expulsado o demônio, mas o Senhor Jesus sim, e tinha dado poder para eles expulsar os demônios. Então eles voltaram exultando, felizes, alegres. E o Senhor falou: olha, eu via Satanás cair do céu como um raio na terra. Quer dizer, eu via despindo-se as potestades, eu via as potestades dos ares, aonde ele estava entronado, caindo. Porque quando o poder de Deus toma um homem, uma mulher, irmão, glória ao Senhor, até uma criança, a ordem de Deus na boca dele, expulsando em nome do Senhor Jesus, cai trono, pode estar na potestade dos ares, nas terras, nas encruzilhadas, aonde tiver, tudo cai, tudo obedece à ordem do Espírito Santo. Bendito seja Deus. Mas esses discípulos aqui, irmãos, eles não tinham ainda, bendito é o Senhor, aleluia, por estar com o Senhor. Muitas das vezes eles se apoiavam só no Senhor, mas não se preparavam. Quer uma prova disso? Na hora mais difícil que o Senhor pediu para eles ajudar a orar, por 3 vezes eles não ajudaram o Senhor na oração. E Deus está mandando desde o início desse culto, dizendo que as obras, os sinais, os milagres, as maravilhas vão vir, mas que nós não apoiamos em ninguém. O Senhor manda já por essa palavra: pode orar, jejuar, põe teu voto, teu propósito, que eu vou atentar para a tua oferta.
Porque, irmão, entrar aqui na igreja, esperar que o pregador ou que alguém faça alguma coisa, ou se apoiar só no Senhor, o Senhor falou, ele vai ter que cumprir, é uma coisa, mas hoje o Senhor, por essa palavra, já manda dizer bem claro, aleluia. Esse homem chegava com o filho e disse: os teus discípulos não podem fazer nada por ele e nada por mim, mas não deixa ele morrer, é o único filho que eu tenho. Bendito seja o nome santo do Senhor. Por quê? Faltou algum poder ali, faltou eles buscar. E o Senhor disse no final lá, pode ler em Mateus, essa casta de demônios só sai com jejum e oração. E hoje, por essa palavra, o Senhor está mandando aqui: eu vou continuar os meus milagres na vida do meu povo, mas tem obra que vai ser na tua oração, vai ser no teu jejum, na tua consagração. Santo é o Senhor. Estou sentindo o poder de Deus nos tomar aqui, e quem sair daqui com esse poder orar, a porta vai abrir, o gigante vai cair, o fogo maligno vai se apagar, o fogo de Deus vai te tomar. Então eu estava aqui, e aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhe saiu ao encontro uma grande multidão. E que monte foi esse, irmãos? Vemos aqui o que pode acontecer conosco, estar num culto tão glorioso desse, onde nos hinos o Senhor já estava nos visitando com a sua glória, o Senhor estava manifestando, glória a Deus, na hora da oração, os testemunhos veio confirmando a exortação que Deus deu antes. Nós estamos aqui no monte, irmãos, onde nós não viemos ver homem, independente do servo que atende, de que prega, bendito é o Senhor, mas nós estamos aqui no monte da comunhão, onde o Senhor aqui, bendito é o Senhor, se manifesta para nós, e da forma que Ele quer. Eles tinham acabado de ver o Cristo de Deus, tinham acabado de ver o Senhor no monte da transfiguração, os olhos como chamas de fogo, o seu rosto como o sol, o seu cabelo branco como a neve, seus vestidos resplandeciam. Glória ao Senhor. Viram toda essa glória, mas não tiveram um poder suficiente. Será que depois de estar tão perto do Senhor, eles não poderiam estar com virtude? Pois Moisés, quando falava com Deus, o seu rosto brilhava, que a ponto que o Israel, o povo, não conseguia olhar para o rosto dele. Será que eles diante do Senhor, se tivessem com comunhão, não poderiam estar brilhando, e diante dessa casta dizer sai, e eles tinham que sair? O Senhor te pergunta agora: tu estás em comunhão necessária nesse culto? Ou estás aqui pensando em outras coisas? Que sentimento que te toma aqui? Glória ao Senhor. Será que na hora que você descer daqui desse monte, entrar na tua casa, um demônio cruzar o teu caminho, você possa dizer: se você tem casta, quem está aqui é maior. Ele manifesta agora numa linguagem santa, e que saia poder na tua boca, e ele vê o brilho não de Moisés, mas de Cristo no teu rosto. Fala, Jesus. Não puderam fazer nada, Senhor. Está aqui, eis que um homem, a multidão clamou dizendo: mestre, peço que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma de repente, clama, o despedaça até escumar, e só larga depois de ter quebrantado. Quando o menino já não tinha mais força nenhuma, espumava, convulsionava, e de modo que quando não tinha mais força no corpo, aí soltava dele. Só que hoje o diabo faz diferente, os espíritos, os demônios fazem diferente. Toma as pessoas e vai fazendo ela falar bobagem, pecar, criticar o Espírito Santo, falar. Quando já viu que não tem mais nada para tirar, solta. Faz semelhante à aranha quando chupa as entranhas do inseto. Deixa ela na teia e o próprio vento leva. E tem alguém aqui hoje, o inimigo está com esse plano na tua vida, para cegar a tua mente e tirar tudo que é de Deus que está dentro de você. E daqui a pouco o vento te leva embora. Mas está aqui a palavra hoje: o inimigo não vai te tomar.
porque a virtude de Deus que te toma aqui hoje, e você sai daqui liberto de todo. Aleluia. Estou sentindo, irmãos, que o Senhor está passando com o fogo dele aqui. Vai queimar algum mal, alguma casta, alguma coisa ruim na vida de alguém. Aonde o adversário determinou destruição, morte e desgraça, vem a palavra para dizer: é vida, é alegria, é paz, é cântico de vitória. Aleluia. E dizia ele: eu roguei aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. E Jesus respondendo diz: ó geração incrédula e perversa. Senhor Jesus, não queria pregar isso, mas é o que o Senhor me traz aqui. Que Deus nos guarde, irmão, de no nosso meio começar a vir geração perversa e incrédula. E não está longe disso acontecer. Acha que pode indagar, acha que tudo pode questionar, mas não tem poder de Deus. Mas Paulo mesmo falava: o reino dos céus não consiste só em palavra, mas é em poder e virtude. E a virtude que tinha nele, muitas vezes não podia ir, pegava o lenço dele e colocava em cima do enfermo, curava. E tem crente hoje que está tão retardado no espírito, e não vou pedir perdão da palavra não, que se falar hoje que Deus cura através, aleluia, de uma oração, da sombra de um irmão, vai falar que isso é idolatria. Mas por essa palavra o Senhor manda falar: eu vou dar uma balançada no meio da minha obra. Vou mostrar quem é crente e quem não é. Quem está aqui brincando de questionar a graça e quem realmente crê. Quem tiver a fé e Jesus Cristo no coração, sinais vai te seguir. Mas quem estiver brincando com isso aqui, pensando que isso aqui é fábula e uma coisa de apresentação humana, você está perdendo o teu tempo. Acorda, porque a peneira vai passar. Santo é o Senhor. No meu tempo de menino, irmão, a gente orava, buscava o Senhor e não questionava. Podia ser um analfabeto pregando para nós, uma frase na boca dele virava história, como aconteceu na minha vida. Eu vendo homens, aleluia, que não tinha nem como assinar o nome direito, bendito é o Senhor, mas tomados pelo Espírito Santo e a revelação cumpriu na minha vida até o dia de hoje. Bendito é o nome santo do Senhor. Mas já entrou uma vaidade no meio do povo, e se não tomar cuidado, entra até no meio do ministério. Bendito é o nome santo do Senhor. É querer saber, mas esquece que também está escrito aqui: quanto mais souber, mais será cobrado. Mas o povo está precisando de fé, é de temor de Deus, é de brilho, caráter cristão. Quem tem caráter de Cristo pode ser um analfabeto, aonde ele passa o perfume de Cristo vai com ele, as obras acompanha, manda o demônio embora, tem que sair, aleluia, ora o céu abre. Quem tem comunhão com essa palavra, sobe um pouquinho mais, o Senhor vai te dar aquilo que é do céu. Aleluia. É difícil pregar uma palavra dessa. Pensa que é fácil? Não é, porque já existe no nosso meio os contaminados. Entram aqui, como esses dias, um moço falando para mim que tem vontade de subir no púlpito para pregar uma palavra. E que os amigos falam: quando é que nós vamos ver você pregando no púlpito? Quando é que foi isso, irmão, que nós aprendemos isso lá atrás? Nós respeitávamos os ungidos de Deus, a ponto que quando nós passávamos na frente aqui, a gente pedia licença e saudava com a cabeça baixa. Hoje é uma liberdade com os servos de Deus. Tem irmãozinho que bate nos nossos olhos: e aí, filho, como é que você está? É a palavra, se aceita?
Onde está o respeito da obra? Não queremos ser reverenciados, mas aonde está a comunhão, o respeito, a educação está indo embora, o temor a Deus, bendito é o Senhor, a busca, a oração, bendito seja Deus. Tem gente que acha que dom de Deus, só lendo a Bíblia já tem, não precisa orar, precisa jejuar, precisa buscar, precisa se consagrar. Estamos vivendo uma guerra aqui na terra, e quem não está enxergando isso está cego. Os demônios estão nas esquinas, nos ares, aonde nós vamos, querendo tomar alguém, querendo prender, amarrar, colocar na mente aquilo que não é de Deus, trazer coisas para iludir e enganar. Mas está aqui a palavra hoje, que manda tudo que é demônio embora do teu caminho. Dá glória a Deus, levanta a tua cabeça, entra na tua casa, se consagra. Essa semana vai ser semana de milagre. Santo é o Senhor. Aleluia. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traz-me cá o teu filho. Onde o Senhor está, irmão, alguma coisa sempre aparece. Vocês querem ver quando Deus faz uma obra, traz entendimento. Quando o Senhor faz uma obra, não é simplesmente fazer um milagre para ver aquela... Não, tem que deixar uma marca. O Senhor nunca fez uma obra para ficar. Não. No meio de um processo, Deus santifica. No meio de um processo, Deus ensina. E no final da maravilha, fica aquele marco. E aonde a pessoa vai, ele lembra. E de tempo em tempo o Senhor toca ali, na consciência. Foi eu que fiz. E te diz o Senhor por essa palavra. Tem obra que eu quero que o meu nome apenas seja glorificado. Aleluia. E quando vinha chegando, o demônio o derrubou e convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou ao seu pai. Irmãos, ele era lunático. Esse espírito, ele tinha uma inteligência tão grande que ele usava a força do revolto da lua. E quando ele fazia isso, jogava o menino no fogo. Pode ler lá em Mateus 17, verso 14 e 21. Outra hora jogava na água. Vocês imaginam que casta que era essa? Usar o poder de um dos governos de Deus. Porque Deus fez o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Então ela buscava, esse espírito, essa casta, buscava a força do revolto da lua e jogava o menino, outra hora no fogo, outra hora na água. E hoje Deus manda te dizer, por essa palavra, nós estamos lutando com uma espécie de demônio de uma inteligência tamanha, que se você soubesse um pouquinho mais, você de dia e de noite andava debaixo do sangue do Senhor Jesus. É terrível a força que eles têm de persuadir, de entrar numa mente, de burlar um sistema, de entrar nos reinos, nos governos. Nós não fazemos ideia, irmãos. Mas se diz o Senhor, se eu te governar, se eu reinar em ti, não existe principado, potestade, não existe governo maligno nenhum que pode ir contra ti. Para que você consegue crer que a palavra te dá esse poder aqui hoje, e você andar em santificação, e aonde tu levantar o teu olhar, eu olho contigo, o meu rosto estará estampando no teu rosto a santidade, a virtude. Quando você levantar a tua mão e dizer, a paz de Deus seja nessa casa, os espíritos malignos vão fugir. Santo Deus, você topa hoje, irmão, glória ao Senhor, você está aqui disposto, aleluia, o Senhor fazer uma obra em ti, que você venha a ser um homem de Deus na terra, uma mulher consagrada, uma menina diferente, um menino diferente, um moço, irmãos, Deus está nos chamando para isso. Você aceita essa eleição?
Porque ouvir obra é bonito, irmão. Quem que não gosta? Até quem nunca veio na igreja. Ele ouve um testemunho e fala: meu Deus, que coisa linda. Eu vi alguém lá atrás até levantando a mão. É lindo nós ouvir. Mas te diz o Senhor por essa palavra: eu não quero só que você venha ouvir, eu quero fazer na tua vida. Glória a Deus. Você está disposto, irmão? Diz o Senhor: se consagra, busca, anda em comunhão, porque na tua comunhão, onde você passar, os espíritos vão fugir. Glória a Deus. Senhor em nós, irmão, o Senhor faz obra. Lembro que há uns anos atrás o Senhor mandou uma palavra aqui e dizia que aonde nós entrássemos, a desgraça podia estar para acontecer, não ia acontecer. Naquela semana 4 irmãos me contou obras e maravilha de assalto. Quem entrou para roubar sempre roubava, naquele dia não roubou mais. Tá, o irmão porteiro lá, ele está até sentindo a presença de Deus, porque ele entrou numa padaria, glória ao Senhor, e alguém veio para roubar, e depois a própria mulher falou: ele ia roubar, ele viu alguma coisa em você, perguntou até se ele era polícia. Bendito é o Senhor, ele viu alguma coisa em você, porque ele sempre rouba e hoje não roubou. Aqui nessa rua lá em cima, a irmã viu a hora que a mulher ia sendo assaltada, o rapaz com a arma e já ia pegando a bolsa. Quando ele olhou, viu a irmã, ele saiu correndo. E hoje, por essa palavra, o Senhor te fala: se consagra, o meu fogo, a minha glória, o meu poder vai andar contigo na terra. Santo é o Senhor, aonde você for eu vou contigo, os espíritos vai te respeitar. Glória a Jesus. E entregou o menino ao seu pai, e todos pasmavam da majestade de Deus. E maravilhando-se todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue na mão dos homens. Quer dizer, não é sempre que eu vou estar aqui, daqui a pouco eu não vou estar mais. Mas eles não entendiam esta palavra, eles eram encoberta para que não compreendessem, e temi interrogá-lo acerca dessa palavra. E hoje o Senhor no fim dela te diz: para você é mais do que claro, tudo isso já aconteceu, e tem coisa que está encoberto para você, porque você não me busca, você fica perguntando para um e para outro, e até para IA você entra nesse livro, não consegue, e digita lá: biografia da vida de Paulo, quero saber tal coisa de tal versículo. Se você me buscasse, eu ia te fazer saber além do que você quer saber. Aleluia. Ai, irmãos, teria muito que pregar, abrir uma revelação tão grande aqui agora, mas são 8 horas. Mas promete Deus aqui no fim da palavra: aqueles que saírem daqui, descerem desse monte, mas não perder essa comunhão, me busca, que eu vou te encher do meu poder. Aleluia. Te farei um homem de poucas palavras, mas o que sair da tua boca sai com ordem minha, te diz Deus. E farei uma mulher, aleluia, aleluia. Olha que Deus me manda pregar. Talvez você não seja notada como você queria ser, mas a partir de hoje eu mudo alguma identidade na tua vida, te dou um rótulo santo, e onde você passar, o que tiver fora é o que está dentro, e quando tu levantar o teu semblante, os demônios vão cair, as legiões vão cair. Eu estou sentindo, irmão, que o Senhor está passando no fim da palavra agora. E quem tiver na comunhão seja ungido de poder no fim dessa palavra, permaneça na unção do santo. Glória a Deus. O tempo já foi. Essa é a palavra. Deus seja louvado. Deus dará a um dos servos a oração do agradecimento. Como oração, vamos agradecer a Deus. Glória a Deus.
Glória. Irmão Gerson, tem um menininho da cidade de Santos, eu esqueci de apresentar aqui na primeira oração. Apresenta esse menino, ele foi inclusive ungido na semana passada. Tem uma bactéria que os médicos não estão entendendo como o menino está tão bem esses dias depois da unção. Que o Senhor faça essa obra, esse milagre. Aleluia, Senhor. Santo, santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Altíssimo Deus, Pai nosso que estás nos céus, novamente diante da Tua presença, voltamos, Senhor, a nos ajoelhar, agora em ato de agradecimento por todo o bem e por toda a sorte de maravilha que coube a cada um de nós, Senhor. Reconhecemos aqui que se não fosse a Tua mão forte para nos trazer dentro da Tua casa, nós não conseguiríamos ter chegado aqui, Senhor. Mas chegamos, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Participamos desse santo culto, louvamos a Ti com 3 hinos, uma oração foi elevada a Ti no reino da Tua glória. Maravilhas, Senhor, prodígios, milagres, curas, ouvimos com os nossos ouvidos e a fé aumentou dentro do nosso coração. Aleluia. Mas maiormente nós queremos Te agradecer, Senhor, pela Tua santa, Tua fiel, Tua poderosa, Tua bendita palavra. Aleluia. Veio falar com as nossas almas, Senhor, e lembrar que sem Ti nada nós podemos fazer, Senhor. Derrama do Teu Espírito Santo em cada um de nós. Senhor, Abacuque um dia olhou para tudo que ele tinha, bendito seja o Teu nome. Mas antes, Senhor, ele disse: aviva as Tuas obras no meio do Teu povo. Nós sentimos um avivamento de Ti dentro do nosso coração, Senhor. Aleluia. Lembramos das obras que fez na nossa vida, aleluia. Daqueles que nunca testemunharam, bendito seja o Teu nome, mas daquilo que Tu fez desde o dia do nosso nascimento até esse presente momento, nós queremos Te agradecer, Senhor, por esse santo culto que Tu nos permitiu participar. Glória a Deus. Como foi pedido, Senhor, oração para esse menino ali da cidade de Santos, onde uma bactéria, Senhor, tomou o Teu corpinho, mas ele foi ungido no nome do Teu Filho amado, Senhor, e a medicina já começou a confundir, bendito o Teu nome. Aleluia. Completa esta obra, Senhor, aleluia. Esse culto desde o primeiro hino, Senhor, aleluia, daquilo que Tu tem dado para o Teu servo, foi falando de milagre, foi falando de milagre, foi falando de milagre. Nós cremos, Senhor, aleluia, quantos pedidos de oração na entrada desta igreja, atrás de cada papelzinho, de cada risquinho, nós não enxergamos, Senhor, mas tinha uma história, tinha uma vida, tinha um choro, tinha um lamento, alguém aguardando o milagre. Oh, Senhor, aleluia, marca este culto no Jardim Ara. Pai, Senhor, aleluia, o Teu povo voltar aqui em breve e contar que Tu fez milagre, aleluia. Guarda nós e retorna aos nossos lares, Senhor. Acrescente em nós a alegria de viver, a alegria de ter o Teu Filho como nosso único intercessor. Guarda nós maiormente para a vida eterna. Graças Te damos em tudo, no nome sagrado de Cristo Jesus, Teu Filho, bendito eternamente. Amém. Glória, aleluia, aleluia. Estou com Jesus, meu Senhor. Vou vencer. Jesus ama os seus e as coisas de Deus lhes faça bem. A nada aqui temerei, pois
as ordens do meu Rei. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, olha a ordem de Deus na nossa vida. Andai que inde su que levar-te, inde lia, ando que na ele. Aleluia, Deus seja louvado. Glória a Deus. Aqui, irmãos, ao lado Deus preparou que hoje foi contado no EBI a história. Os planos de Deus são perfeitos. Provérbios 16, verso 1 ao 3. Salvo erro do homem é a preparação do coração, mas do Senhor é a resposta da boca. Vocês percebem que o mesmo Espírito que está aqui está lá também, onde 27 crianças ouviram essa história maravilhosa. Glória a Deus. Estou com Jesus, meu Senhor, vou vencer. Jesus ama os seus e as coisas de Deus lhes faz saber. A nada que temerei, pois eu bem sei que tudo está sob as ordens do meu Rei. Glória a Jesus. Que a santa paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, a eterna palavra de Deus permaneça e reine em nossos corações para sempre.